dizer que Deus é bom nesta tarde? Deus é bom. Amém. Meu nome é, para quem não me conhece, minha esposa apresentou-se e eu vou-me apresentar também. Posso? Amém. Meu nome é Gil, ok? Eu sou pastor da ICMAV aqui em Londres. E eu também quero dar o bem-vindo a todos e à família da Tati e do Igor. São muito bem-vindos. Sabem que esta é a vossa casa e também a vossa casa também, a vossa família. Também a Nati, que eu não conhecia. Então é um prazer ter-vos cá nesta tarde onde nós podemos celebrar o Deus que faz milagres, amém? O Deus que transforma a vida das pessoas, o Deus que quer, acima de tudo, fazer com que nós sejamos melhores pessoas, amém? Tenhamos uma vida plena em Cristo, amém? E como o meu filho já disse, e minha esposa também, temos experimentado a graça de Deus, temos experimentado o poder de Deus na nossa vida perante tantas dificuldades que nós passamos. Deus tem sido fiel. Nós podemos ver Deus nas pequenas coisas, Deus nos pequenos detalhes. E nesta tarde nós cantamos que Ele, Deus, pelo poder da palavra, Ele criou todas as coisas, como está escrito em Gênesis 1. Ele criou, amém? Ele falou e as coisas existiam. Ele falou e os animais eram criados. O mundo, como nós conhecemos, era criado. Amém? E eu quero vos dizer, Deus, Ele hoje quer falar a tua vida. Amém? Ele quer sair da palavra da boca de Deus, palavras de bênção, palavras que podem mudar a nossa maneira de pensar, a nossa forma de ser, as nossas atitudes, as nossas ações. Ele quer fazer milagres. Hoje Ele quer falar da sua boca milagres para cada um de nós. Amém? Porque nós acreditamos num Deus de milagres. Nós não acreditamos num Deus que está sentado, um Deus assim velhinho, uma barba muito grande, sentado lá em cima no céu a olhar para nós. Não, nós acreditamos num Pai amoroso, num Pai que quer mudar a nossa vida. Amém? E é isto que nós acreditamos. E eu acredito que Deus, Ele quer falar a cada um de nós nesta tarde. Já tem falado e neste tempo de adoração, e Ele quer continuar a falar através da sua palavra. Amém? Amém. Nós, como vocês sabem, nós estamos no mês do alcançar. Nós somos uma igreja com propósitos. Nós temos 5 propósitos que Deus instituiu para a sua igreja. E esses propósitos são servir, alcançar, pertencer, crescer e adorar. Amém? Nós vivemos para adorar a Deus. A nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, tem que ser para adorar a Deus. Não faz sentido nós vivermos uma vida sem pensar que Deus, Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Em todas as coisas que nós fazemos. No nosso trabalho, na nossa vida, no nosso casamento, sei lá, até no tempo em que nós estamos a fazer churrasco, deve servir para adorar a Deus. Amém? Porque Deus, Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Nós vivemos para servir. Amém? Nós vivemos para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para vos servir. Às vezes nós temos ideias que os pastores têm que ser servidos. Não, nós estamos aqui para vos servir. Amém? E nós queremos uma igreja que sirva uns aos outros. Porque Deus, Ele instituiu o serviço. Amém? Quando a Bíblia diz, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, nós estamos a servir as pessoas. Amém? Nós vivemos para servir as pessoas. Se nós não servirmos as pessoas, a nossa vida não tem sentido. Amém? Então nós temos que servir. E nós temos que crescer. Né? A Bíblia fala que nós temos que atingir a maturidade para nós podermos ter a plenitude da vida de Deus em nós. Então quando nós crescemos, nós estamos a alcançar a maturidade. Amém? Então, menino que não cresce, como eu costumo dizer, criança que não cresce, é doente. Amém? Todos os nossos filhos, e quem é pai sabe, que os nossos filhos, eles têm que crescer. Os nossos filhos, eles têm que andar. Os nossos filhos, eles têm que cair, levantar-se, ter uma vida normal de criança, brincar, divertir-se. Mas eles têm que crescer, eles têm que deixar de ser crianças para ser adolescentes, para ser jovens, para ser adultos. Então, na igreja é a mesma coisa. A nossa vida espiritual, nós temos que crescer. Temos que deixar de comer
aquela papinha da criança e começar a comer feijoada. Amém? Feijoada. Quem é que não gosta de feijoada? Feijoada. Amém? Todos gostam. Os portugueses têm uma feijoada diferente dos brasileiros, mas toda a gente gosta de feijoada. Ok? Quem não gostar de feijoada, que fale comigo, que a gente vai fazer uma feijoada. Meirina, fazer uma feijoada para toda a gente. Amém? Então nós temos que crescer, temos que atingir a maturidade para que Deus possa viver a plenitude. Nós temos que alcançar. Amém? E alcançar tem a ver com o evangelismo. Amém? Falar às pessoas deste Deus. Dizer às pessoas que nós temos um Deus que Ele transforma. Um Deus que Ele muda a nossa vida. Um Deus que vive dentro de nós, que quer e pode fazer o mesmo que Ele fez connosco, Ele fazer com os outros. E quem não conhece pessoas que precisam de Jesus? Quem não conhece pessoas que precisam de Deus? Pessoas que estão doentes, pessoas que estão miseráveis, pessoas que vivem uma vida deplorável, com vícios. Amém? Todos nós conhecemos. Amém? E quando nós não falamos de Jesus, quando nós não falamos às pessoas que Jesus, Ele pode transformar a vida deles, nós estamos a ser egoístas. Sabem que nós somos egoístas quando guardamos este Deus só para nós? Amém? Nós somos egoístas porque queremos um Deus privado, um Deus exclusivo, um Deus que nós até... Não, este Deus é meu, é só meu, não dou mais ninguém. Mas Deus, Ele quer que nós possamos abrir a nossa boca e falar: Deus, Ele te ama, Deus, Ele quer mudar a tua vida, Deus, Ele quer tirar-te dos vícios, Deus, Ele quer curar a tua enfermidade, porque nós acreditamos que Deus, Jesus Cristo, Ele se levou todas as suas enfermidades naquela cruz do Calvário. Amém? E é este Deus que nós temos que falar. Amém? E depois nós somos uma família. Amém? Deus nos chama para nós pertencermos a uma família. Amém? Quem não tem família? Quem não tem família? Todos nós temos família. Todos nós vimos de um pai e de uma mãe. Todos nós somos seres geracionais. Todos nós vimos de gerações para trás e construímos a nossa geração para a frente. Então todos nós temos família. Amém? E Deus quer que nós pertençamos a uma família de Deus. Deus quer que nós pertençamos a uma família onde Jesus Cristo, Ele é o Pai. Jesus Cristo, Ele é aquele que comanda a nossa vida. Amém? E é isso que nós queremos ser para cada um de vocês. Uma família. Amém? Para rir, para chorar, para nos divertirmos, para nos abraçarmos, chorar, estarmos em momentos felizes, momentos tristes, momentos em que temos que... momentos de dor, mas também momentos de regozijo. É isso que nós temos que ser. Família. Amém? E esta é uma igreja que nós estamos a... Deus quer construir uma igreja família. Uma igreja onde nós possamos estar perto. Uma igreja onde nós possamos estar ao alcance para podermos construir juntos. Amém? Porque só assim é que faz sentido. Então são estes 5 propósitos que nós temos na nossa igreja e que é tão importante nós sabermos que estes 5 propósitos têm que fazer parte de cada um de nós. Amém? Então nós estamos a falar este mês sobre o alcançar. No mês passado nós falámos sobre o adorar. Tivemos o mês do adorar e este mês estamos a falar do alcançar. Alcançar tem a ver com missões. Alcançar tem a ver com evangelismo. A Bíblia diz: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Amém? Mas Deus nos manda espalhar a mensagem do Evangelho. Amém? Deus não nos manda espalhar uma mensagem onde nós estamos a oferecer benefícios. Quando eu digo benefícios, tem a ver com favores de Deus. Não, olha, Jesus, Ele está-te a oferecer cura. Jesus, Ele está-te a oferecer... A igreja está-te a oferecer uma boa vida. A igreja está-te a oferecer uma boa condição financeira. Mas não, nós somos chamados não para oferecer boas condições para que as pessoas sejam atraídas a Jesus, mas nós somos chamados para oferecer a única coisa que importa, que é Jesus Cristo. Amém? A única coisa que faz sentido. Jesus Cristo. E isso é a nossa mensagem. Eu dei este tema desta tarde em que nós vamos anunciar a nossa mensagem. E nós temos que entender qual é a nossa mensagem. Qual é a mensagem que nós vamos passar para as pessoas? Qual é a mensagem que nós vamos passar para os nossos colegas de trabalho? Qual é a mensagem que nós vamos passar para os nossos vizinhos? Será que nós vamos passar uma mensagem de prosperidade?
ou nós vamos passar uma mensagem de amor de Deus? Será que nós vamos passar uma mensagem onde nós estamos a falar só coisas boas, mas a vida não é só coisas boas. A vida também tem lutas, a vida também tem dificuldades. Nós não podemos viver num mundo onde nós só podemos falar coisas boas, que Deus é bom, Deus te ama. É verdade, Deus te ama. Mas a Bíblia também diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Nós vivemos no mundo. Nós não vivemos no céu. Nós vivemos no mundo. Então, quando a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades. A Bíblia não diz que nós vamos aceitar Jesus e que a partir desse momento vai ser só coisa boa. Só coisa boa. Só festa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala disso. Quem mostra uma palavra na Bíblia que é só coisa boa, está-nos a enganar. Está-nos a enganar. Nós não podemos ser enganados só com coisas boas. Nós temos que entender que na Bíblia nós vamos ter dificuldades. Na Bíblia nós vamos ter aflições. Mas a única solução para essas dificuldades, a única solução para essas aflições, chama-se Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós espalhamos a nossa mensagem, quando nós anunciamos a nossa mensagem, nós não anunciamos a solução para problemas específicos, mas nós anunciamos aquele que é a solução para todas as coisas. Aquele que é a solução para a nossa vida. Aquele que é a solução não para detalhes, mas que é a solução para um todo. Amém? Que é Jesus Cristo. Amém? E quantos de nós é que temos espalhado esta mensagem assim, desta forma? Amém? Nós temos que entender que a essência da igreja não somos nós. A essência da igreja não é aquilo que nós vimos buscar à igreja. Nós temos muita tendência de vir aos domingos buscar, tipo quem vai ao médico. Eu agora tenho um problema, eu vou à igreja. Nós, quando estamos doentes, nós vamos ao médico. Mas sabem, nós temos que entender que a igreja não é para nós irmos. A igreja é para nós pertencermos. Nós, quando temos um problema, nós não vamos à família. Nós pertencemos à família. Por muito afastados que nós estejamos, nós somos imigrantes. Todos nós somos imigrantes. Amém? E todos nós temos família longe. Todos nós temos família em Portugal. Todos nós temos família no Brasil, talvez a Laura na Madeira, talvez a Irina até em Angola, não sei se tem, mas são longe. Mas em França, não é? Tens para mim em França, está longe, mas nós não deixamos de pertencer a essa família por estarmos longe. Nós não deixamos de pertencer. Agora, nós temos que entender que quando nós vamos à igreja, a nossa tendência de ir buscar alguma coisa, de receber alguma coisa, ela tem que acabar. Porque nós, quando vamos à igreja, quando nós estamos reunidos aqui neste lugar, o nosso propósito tem que ser de adorar a Deus. Amém? Porque quando nós adoramos, nós recebemos. Quando nós exaltamos Deus em primeiro lugar, e como o Davi dizia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós vimos à igreja, nós vimos buscar o reino de Deus, buscar aquilo que é mais importante para nós, buscar a presença do Espírito Santo, para que todas as coisas elas nos possam ser acrescentadas. Todas as coisas quais saúde, todas as coisas quais finanças, trabalho, condição social. Amém? Então, o nosso propósito de estar na igreja é buscar o reino de Deus. E isso é a essência da igreja. A essência da igreja não é facultar soluções. A essência da igreja não é dar soluções. A essência da igreja é Jesus Cristo. A essência da igreja é Jesus Cristo. E essa tem que ser a nossa mensagem. Amém? Sabem, quando nós anunciamos a nossa mensagem, nós podemos muitas vezes cair em tendência de anunciar outras coisas. Que há igrejas e há sítios, há lugares que se frequentam e que nós anunciamos pelos padrões, às vezes por coisas
que nós podemos até ver que são boas. Olha, nós temos gente aqui muito bonita. Olha, vem à igreja porque lá há gente bonita. Olha, vem à igreja porque lá há bolo de chocolate. Nós temos bolo de chocolate no fim. Ok? Mas essa... Hoje não é de chocolate. Então, as pessoas buscam a igreja muitas vezes por coisas. E nós próprios muitas vezes temos a tendência de denunciar a igreja por essas coisas. Olha, vocês venham à igreja porque lá hoje vamos ter chá. Amém? Nós temos que entender que quando nós convidamos as pessoas, amém? Quando nós convidamos as pessoas, a principal mensagem tem que ser Jesus Cristo. Sabem, a mensagem de Jesus Cristo muitas vezes não é atraente. Muitas vezes não é atraente. As pessoas pensam que muitas pessoas não acreditam em Jesus Cristo. Muitas pessoas, Jesus Cristo para elas é um mito. Outras pessoas, alguém na história que até foi importante. Mas sabem, quando nós anunciamos Jesus Cristo, muitas vezes para confrontar as nossas posições, para confrontar os nossos desafios, para confrontar aquilo que está bem e aquilo que está mal na nossa vida, não é atraente. Porque muitas vezes nós não queremos mudar. Muitas vezes nós queremos manter a nossa vida em vícios, muitas vezes nós queremos manter a nossa vida porque até estamos ali numa zona de conforto, até estamos bem. Não está bem nem está mal, mas também está melhor que bem. Né? E nós não queremos mudar. O ser humano tem dificuldade em mudar. Mas sabem, quando Jesus ele entra na vida das pessoas, quando Jesus entra, nós temos que mudar. Amém? Porque a mudança é o reflexo daquilo que Jesus faz em nós. Amém? Nós podemos falar muitas coisas bonitas. Jesus faz, Jesus é bom, mas se a minha vida ela não demonstra aquilo que Jesus está a fazer, então alguma coisa não está bem. Então alguma coisa não está correta. Amém? Porque nós não podemos, nós gostamos de ter a expressão, não podemos viver em cima do muro. Amém? Não existe zona cinzenta no reino de Deus. Existe o bem e o mal. Existe o sim e o não. E nós muitas vezes andamos ali a manobrar a nossa vida de forma a termos um pouquinho de cada. Mas sabem, quando Jesus entra, quando nós anunciamos Jesus Cristo à vida das pessoas, elas são confrontadas com aquilo que está mal. Amém? E se elas querem, elas têm que mudar. Então isso causa desconforto. Muitas vezes não é uma boa mensagem. Amém? É uma boa mensagem para quem a fala, mas muitas vezes as pessoas não entendem que aquela é a melhor mensagem que eles podem ter na vida deles. Amém? Porque causa transformação, causa mudança. Amém? E nós não queremos isso. Então, eu queria ler um texto em Atos 4, 1-4, que diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até ao dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Amém? Perto de 5.000. Amém? Nós vemos aqui um episódio em que em Atos 2 tinha sido o derramamento do Espírito Santo e Pedro e João eles estavam a falar de Jesus. Eles falavam de Jesus a toda a gente que aparecia à sua frente, toda a gente que eles podiam, eles estavam a falar de Jesus. E acontece que tinha havido uma lei onde os sacerdotes e o Império Romano eles tinham declarado que era proibido falar deste Jesus. Talvez por aquilo que tinha acontecido, porque tinha sido algo estrondoso. Jesus Cristo ele tinha ressuscitado e eles estavam ali a arranjar uma forma de declarar que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas aconteceu que Jesus ele viveu mais tempo
depois de ter ressuscitado, ele esteve com os apóstolos mais tempo, com os discípulos, e depois ele subiu aos céus. Bem, e quando baixou o Espírito Santo, em Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, aquele povo, aqueles discípulos, não só os 12, mas todo aqueles 120 e todos aqueles 3.000 que foram batizados, diz a Bíblia, com línguas de fogo, eles começaram por todo o império a falar de Jesus. Porque Jesus, ele tinha mudado a vida deles. Jesus, ele tinha mudado a forma deles serem. E sabem, mas quando Pedro e João eles começaram a falar, começaram a espalhar a mensagem do Evangelho, então diz a Bíblia que chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Amém? Então, quando nós começamos a falar deste Jesus, a primeira coisa que nós vamos perceber é que nós vamos ter empecilhos. Nós vamos ter impedimentos. Amém? Quantas vezes nós já falamos de Jesus e estamos com algum colega que não acredita em Jesus e ele diz assim, deixa lá isso. Deixa lá isso. Se tu estás a falar, isso não é nada. Ou as pessoas não acreditam em Jesus. E tu queres falar, e tu queres demonstrar que a tua vida foi mudada por Jesus. Tu queres demonstrar que tu foste transformado pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas as pessoas não ajudam. As pessoas não ajudam. Então isso são empecilhos para aquilo que nós temos que fazer. Isso são dificuldades, são obstáculos que nós temos que passar para que nós possamos passar a mensagem do Evangelho. Amém? Mas diz que Pedro e João, eles não se deixaram abater. Amém? Pedro e João, eles não se deixaram abater. Eles foram presos, eles passaram a noite na prisão, mas diz também que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 pessoas. Perto de 5.000 pessoas. Então a nossa mensagem, quando nós falamos, nós temos que entender que há uma mensagem espiritual naquilo que nós falamos. Sabem, as nossas palavras carnais, a nossa mensagem que nós podemos falar da nossa boca enquanto homens, enquanto mulheres, ela pode ser até limitada pelas pessoas que nos querem calar. Mas sabem, ninguém cala a voz do Espírito Santo. Ninguém cala a voz de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, e nós temos visto hoje em dia, quem acompanha as redes, vê-se muitas pessoas a serem presas, quem está a pregar o Evangelho na rua. Muitas pessoas estão nas praças a falar de Jesus. Muitas pessoas estão nos bairros a falar de Jesus. E temos visto, principalmente muito neste país, a polícia a chegar e a levar esses homens, a levar essas mulheres. Mas sabem, nós temos que acreditar que a mensagem que é dada por essas pessoas, Deus, Ele vai levá-la. Deus, Ele vai tocar no coração das pessoas. O Espírito Santo, Ele vai tocar no coração das pessoas. E por isso é que diz que foram 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Amém? Não por aquilo que Pedro e João eles falaram, mas porque o Espírito Santo, Ele levou a mensagem ao coração das pessoas. Amém? Então, por muitos obstáculos que nós possamos ter, por muitas dificuldades que nós possamos ter, por muitos impedimentos, muitas pessoas que nos mandem calar, nós temos que acreditar, porque é nosso dever acreditar que a nossa mensagem, ela não é apenas carnal, mas ela é espiritual. Amém? A nossa mensagem é espiritual. Amém? E quando a nossa mensagem é espiritual, ninguém a vai calar, porque o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Amém? O Espírito Santo vai fazer a obra que Ele tem destinada para nós. Amém? Em segundo lugar, eu queria ler em Atos 5, 27 a 29, diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote e lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Em segundo lugar, quando nós
falamos, quando nós espalhamos a nossa mensagem, nós temos que ser obedientes. Amém? Nós temos que ser determinados e obedientes. Amém? A Bíblia diz para nós falarmos. A Bíblia diz para nós falarmos. Amém? Então nós temos que ser determinados. Sabem? Há um exemplo muito interessante e eu comparo muito esta determinação de falar de Jesus, de espalhar esta mensagem do Evangelho. A nossa determinação quando nós temos, olha, às vezes um filho que está a passar dificuldades. Um filho que precisa de ajuda. Quem de nós não dá tudo por ele? Quem de nós deixa de pensar em nós mesmos? Quem de nós deixa de pensar no eu e começa a pensar nos nossos filhos? Quem de nós? Quem disser que não faz não é um bom pai. Quem disser que não... eu digo, eu prefiro passar eu mal do que os meus filhos. Eu prefiro passar eu necessidade do que os meus filhos. Então, quantos de nós não faríamos isso? Isso é determinação para a salvação. Amém? Então, quando nós pensamos em falar de Jesus, quando nós pensamos em obedecer a Deus, tem muito a ver com esta determinação. A determinação de nós despirmos de nós mesmos para levar esta mensagem, para espalhar esta mensagem. Porque esta mensagem é do mais importante que nós podemos fazer. Espalhar esta mensagem. Jesus Cristo, Ele é Senhor. Jesus Cristo, Ele morreu por ti. Jesus Cristo, Ele morreu por mim. E Jesus Cristo, Ele quer transformar a vida das pessoas. Não por força nem por violência, mas por amor. Amém? Por amor. Por amor. O mais importante de todas as coisas é o amor. O amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem ao ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós. Quantos de nós daríamos o nosso filho? Acho que ninguém. Quantos de nós daríamos os nossos filhos? Ninguém. Eu falo por mim, eu não daria filho nenhum meu para morrer por ninguém. Mas Deus, Ele fez. Deus, Ele fez. Deus nos ama tanto ao ponto de nós entendermos que nós somos tão importantes para Ele. Porque era a única forma que Ele tinha para nós podermos ter a vida eterna. Era a única forma para que depois daquilo que aconteceu no Éden, depois de tanto pecado, de tanta maldade que existiu no mundo, era a única forma que havia. Era Jesus Cristo, Ele morrer por cada um de nós. Amém? Isso demonstra o amor de Deus. Amém? Demonstra o amor de Deus. Então nós podemos levar às pessoas muitas coisas. Deus é paz, Deus é amor, Deus é gozo, mas o Deus é amor, toca o nosso coração. O amor de Deus, Ele toca o nosso coração. Amém? Ele quer transformar a nossa vida através disso. Amém? Amém. Em Atos 5, 41 e 42 diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então, nós temos que encarar esta nossa mensagem como um privilégio. Amém? Como uma honra. Amém? Algo que é agradável para nós fazermos. Algo que é honroso. Algo que para nós tem que ser um prazer fazer. Para nós tem que ser um prazer espalhar a mensagem do Evangelho. Amém? Sabem? Num casal, quando as pessoas se beijam, não é forçado. Quando as pessoas se amam, não é forçado. Pois não, eu não beijo a minha esposa forçadamente. Quando nós amamos a nossa esposa, quando nós amamos a pessoa que está connosco, é um prazer nós estarmos juntos, é um prazer nós estarmos... Então, com Deus é a mesma coisa, nós temos que ter prazer em falar de Jesus. Não tem que ser um esforço. Não tem que ser algo forçado, não tem que ser algo que nós somos obrigados. Mas tem que ser um prazer nós falarmos de Jesus. Porque se nós não falarmos de Jesus com prazer, então Ele não tem transformado a nossa vida. Também é um prazer nós falarmos às pessoas aquilo que Deus tem feito em nós. Olha, Deus tem-me mudado, Deus tem-me transformado, Deus tem-me dado trabalho.
Eu tenho passado muitas dificuldades, mas Deus, Ele tem sido comigo. Eu tenho passado muitas dificuldades, mas Deus, Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Não só financeiras, mas necessidades de saúde, dificuldades que nós temos. E nós somos imigrantes, nós passamos muitas dificuldades. Coisas muitas vezes que nós não controlamos. Então é importante nós termos este prazer em Deus. É importante nós termos este privilégio de falar de Jesus espontaneamente, este privilégio de levar a nossa mensagem. A nossa mensagem de esperança, a nossa mensagem de cura, a nossa mensagem de alegria. Porque nós, quando olhamos para a nossa sociedade, nós vimos uma sociedade muito carregada. Nós vimos uma sociedade onde passa muitas dificuldades, mas não entregam o fardo. A Bíblia diz que Jesus disse: o meu fardo é leve. E nós queremos carregar o nosso fardo sozinho. Nós queremos carregar o nosso fardo sem a ajuda de Deus. Mas sabem, quando nós passamos o nosso fardo para Jesus e Ele nos dá o dele, o fardo de Jesus é leve. O fardo é leve, a carga é leve. E nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar. Mesmo que passando dificuldades, nós podemos nos alegrar. Amém? Então nós temos que espalhar esta mensagem de Jesus. Amém? Sabem? Quantos de nós temos feito isto? Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas barreiras, apesar de tantas coisas que muitas vezes se levantam contra nós, quantos de nós temos falado de Jesus? Ou melhor, quantos de nós estamos a viver este Cristo para podermos falar espontaneamente, para podermos transpirar Cristo? Sabem, eu gosto desta expressão, eu uso muitas vezes. Nós temos que transpirar Jesus. As pessoas ao nosso lado, elas têm que sentir que nós somos diferentes, que nós temos um Cristo que nos faz diferentes. E nós, mesmo sem falar, nós temos que demonstrar este Jesus de forma que eles olhem para nós e digam: epá, eu quero o que tu tens. Com tantos problemas, porque é que tu és feliz? Com tantos problemas, porque é que tu ris? Porque é que tu te alegras? Porque é que tu tens paz? Eu quero o que tu tens. Eu quero o que é que tu tens que és diferente. Que luz é que tu tens que és diferente? Amém? Nós temos que viver este Cristo. Nós temos que viver com intensidade, com prazer, este Jesus, onde eu estou no meu trabalho e por aquilo que eu faço que é diferente que tanta gente faz. Mas que demonstra que eu sou diferente. Eu sou diferente não é porque seja uma boa pessoa, porque a Bíblia diz que nenhum de nós é bom. Nenhum de nós. Aquilo que faz-nos diferente é Jesus Cristo. Aquilo que faz-nos diferente é a vida de Deus em nós. Aquilo que faz-nos diferente é nós entendermos que o Reino de Deus, Ele tem que habitar em nós. Amém? E este desejo nós temos que o ter, buscar a Jesus, a Deus, o Espírito Santo a viver na nossa vida, para que nós possamos demonstrar aos outros que somos diferentes e que os outros olhem para nós e digam: eu quero Jesus. E às vezes são portas abertas para nós dizermos: olha, então vem à minha igreja. Não porque ali há uma religião. Nós às vezes adotamos os títulos: eu sou evangélico, eu sou católico, ou eu sou isto, ou sou aquilo. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos que as pessoas venham, porque aqui há um Deus, aqui há Jesus, que mudou a nossa vida. Através da nossa vida, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós, através da nossa vida, nós demonstramos essa luz, nós demonstramos essa diferença, e as pessoas dizem: eu quero ir à tua igreja, porque aí existe Jesus. Aí sim. Não porque esta igreja é melhor que a outra. Porque se nós demonstrarmos uma igreja
que é melhor para a outra, que é melhor que a outra por pontos. Não, esta igreja é melhor porque faz assim, faz assim, faz assim. A outra não é tão boa porque faz assim, faz assim. As pessoas vêm e quem não se identificar com esses pontos que nós traçamos vai procurar outra igreja. Amém? Então nós não queremos ser uma igreja de pontos, só de coisas boas. Não, nós queremos uma igreja que reflete Jesus Cristo através do amor com as pessoas. Através do amor com as pessoas. Abraçar as pessoas. Eu costumo dizer, eu quero que todos nós aprendamos a abraçar como abraça Jesus. Quando eu abraço uma pessoa e eu cumprimento uma pessoa, como é que Jesus faria? Como é que Jesus abraçava? Como é que Jesus ia falar contigo? Como é que Jesus te ia servir? Nós vemos na Bíblia que Jesus, ele agarrou numa bacia com água e foi lavar os pés aos discípulos. Como é que Jesus ele agiria? Pois eu quero aprender a agir, a fazer como ele faz. Eu quero aprender a agir como ele agia, a servir como ele fazia, a dar palavra de conforto. Amém? Estar perto. Porque Jesus ele estava perto das multidões. Ele podia estar, se fosse assim, um Deus e tal, ele podia estar lá nos sinédrios, mas não, ele estava junto com as pessoas. Nós não vemos Jesus no templo. 2 vezes no templo. A primeira vez foi para ensinar quando tinha 5 anos e a outra vez foi para destruir o mercado dentro do templo. Jesus não andava no templo. Jesus andava no meio das pessoas. Jesus ia arranjar solução para as pessoas. Menos Jesus curava, Jesus ele transformava a vida das pessoas. Então nós não queremos ser uma igreja que é bonita, tem luzes, tem isto, tem aquilo, cantam-se umas músicas muito bonitas. Não. Nós queremos ser uma igreja onde Jesus, ele é Senhor e Rei. Onde nós falamos a palavra de Deus. Amém? Tudo o resto é consequência. Tudo o resto são adornos. Mas nós temos que, se não tivermos, no dia em que nós não tivermos adornos, nós continuamos a falar de Jesus. Nem que seja só com as cadeiras, sentados no chão, mas nós continuamos a falar de Jesus, porque Ele é o mais importante na nossa vida. De resto, nada mais importa. Há um livro que eu já li, que diz, nada mais importa. Nada importa. Uma palavra amiga, às vezes só um convite, às vezes só um abraço, às vezes só um aperto de mão, algo que os fizesse sentir confortadas perante os problemas da vida. E nós não aproveitamos. Mas Jesus ele veio para que sejamos livres. Jesus ele veio para que sejamos livres. Verdade. Amém? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus ele nos veio fazer livres. Podemos fazer todas as coisas? Não. Porque nem tudo nos convém. Não é? Podemos fazer todas as coisas? Não. Mas não porque Jesus te aponta o dedo e te diz, tu não podes fazer isto. Não. Tu não podes fazer porque não te convém. Mas quem toma essa decisão és tu. Sabem? Quem toma essa decisão és tu. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei e sairei com ele. Se alguém abrir, eu entrarei e sairei com ele. Então as decisões são nossas. Aleluia. Amém? Jesus não é Deus não é um Deus onde Ele nos proíbe todas as coisas. Não, Ele te dá a escolha. Agora nós temos que entender que dentro das escolhas que nós fazemos, nós temos circunstâncias, temos consequências. Eu não posso... Se eu me mandar de um abismo e morrer, eu não vou chegar ao céu e dizer, olha, a culpa é tua porque não puseste lá uma rede para me proteger. Não. Não é? Se eu for a conduzir um automóvel
a 250 a hora e se por acaso eu tiver um acidente, a culpa não é de Deus. A culpa é minha que não devia de ir a 250 a hora. Não é? Então nós temos as nossas decisões. Boas ou más são nossas. Oh, glória a Jesus. Decisões boas ou más são nossas. Não são de Deus. E as consequências, para surpresa nossa, também são nossas. Amém? As consequências também são nossas. Mas Deus é um Deus que está, ainda assim, mesmo que nós escolhamos mal, mesmo que nós decidamos mal, ainda assim Ele nos ama. Ainda assim Ele nos ama. Ainda assim, mesmo que nós decidamos mal, Jesus, Ele está de braços abertos para nós. E diz, vem cá. Vem cá. Glória a Jesus. Eu vou-te cuidar. Eu vou-te cuidar. Amém? E é isto que Deus quer fazer. Amém? É isto que Deus quer fazer. Amém? Nós vamos orar. Amém? Pai, nesta tarde, Senhor, eu te louvo, te adoro, Deus. Quero entregar nas tuas mãos a nossa vida, Deus. Sim, Jesus. A vida de cada um de nós, Senhor. Oh, Jesus. Quero entregar no teu altar, Senhor, tudo aquilo que nós temos que por vezes não te agrada, Deus. Deus, nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Precisamos do teu amor, precisamos do teu conforto. Verdade, meu Deus. Precisamos do teu abraço, Deus. Precisamos muitas vezes que nos pegues no colo, Senhor, que nos leves, que nos carregues, Deus. E nós queremos nesta tarde abrir o nosso coração, Senhor. E queremos, Deus, entregar tudo aquilo que nós temos no teu altar, Senhor. A nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, as nossas decisões, tudo aquilo que nós podemos ter, que muitas vezes são errados, Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes não temos o discernimento e a sabedoria suficiente para poder tomar boas decisões, Senhor. Nós queremos estar na tua presença, Deus. Queremos abrir os nossos lábios, a nossa vida, Senhor, e dizer-te, Senhor, que tu possas ter liberdade para nos transformar, ter liberdade para nos tornar melhores pessoas, Deus. Que nós possamos expressar na nossa vida o Espírito Santo, a vida do teu Filho Jesus Cristo em nós, Senhor. Jesus. Queremos expressar, Deus, em tudo aquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, Pai, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, Deus. Queremos expressar a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ter medo, de não falar de Ti, Senhor. Ajuda-nos a não ter medo de falar da Tua palavra. Deus, muitas vezes somos tão autocentrados, Deus, somos tão egoístas, somos tão mesquinhos. Verdade, Senhor. Que esquecemos que Tu és aquele que tudo pode, tudo quer, tudo faz. Não há outro além de Ti. Muito obrigado, meu Rei. Não há outro além de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ter as oportunidades certas de falar do Teu nome. As oportunidades certas de falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar, amém?